Obrigado a todos. Uma honra estar aqui hoje num encontro tão bem representado, né? Lideranças tradicionais da indústria, da economia e também as jovens lideranças, né? Que serão as tradicionais de amanhã. Quando o Sérgio comentou comigo sobre a ideia da escola e esse módulo de inovação, eu fui logo imaginando, né? O que está acontecendo, né? Será que as associações não estão sabendo enxergar o mundo do jeito que o mundo está caminhando nessa velocidade toda? Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Um cara experiente como o Sérgio não ia ter essa ideia do nada, que vai dar uma trabalheira e tanto, né? É um trabalho que começa praticamente do zero, como ele falou, não tem uma literatura anterior, e isso vai ocupar tanto, ele deve estar com uma visão especial sobre isso. E aí, quando eu começo a ter essa visão, talvez fruto ainda da minha vivência de televisão, eu já começo a pensar em imagens, né? Já começo a pensar em imagens. E uma imagem que me veio à mente inicialmente é essa aqui. Será que as associações podem estar procurando a oportunidade longe, sem enxergar que está debaixo dos olhos dela? Quer dizer, ali estão os lobos procurando nada de novo e as ovelhas ali, pertinho. Então, será que elas estão olhando para o lugar errado? Ou ainda tem uma outra imagem também que me remete a essa mesma suspeita. Será que elas estariam olhando o futuro pelo retrovisor e ainda vendo o passado? Né? Será que as oportunidades estão sendo perdidas? Vocês, o que vocês acham? Tem associação perdendo oportunidades? O mundo dá oportunidades boas e eles não estão sabendo enxergar? Mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. Então, a gente conclui que é preciso inovar, né? O módulo é sobre isso, é sobre inovação, e a gente já começa a perceber que é preciso inovar. As associações têm que enxergar o mundo da maneira como o mundo é hoje, da maneira como o mundo está se transformando. Tem que perceber as oportunidades, tem que conseguir identificar os problemas e atacar os problemas. É preciso inovar. Então, vou dar 3 bons motivos para inovar, né? Existem centenas, né? Mas vamos trabalhar com 3 bons motivos. Primeiro, quem inova-se torna-se um alvo móvel para a concorrência. O que é isso? Se você está paradinho, você leva a flechada bem no alvo ali. Se alguém resolve dar uma empurradinha no alvo, movimentar o alvo, as flechas não acertam. Então, sob o ponto de vista da economia, da empresa, a gente pode imaginar que quem inova está sempre mudando, sempre balançando, balançando no bom sentido, né? Sempre mudando a posição para não ser atingido pela concorrência. Esse é um bom motivo. Segundo motivo, a liderança pode ser temporária. E, mais uma vez, eu recorro a uma imagem que para mim significa muito é da Fórmula 1. Por que a liderança pode ser temporária? Porque os paradigmas da história do mundo mostram, né? Uma mudança de tecnologia muda a liderança, né? Quem estava na frente pode ficar para trás, né? Temos muitos exemplos aí, né? Temos muitos exemplos. A Kodak, a indústria de relógios suíça, que dominava o mundo e não percebeu que o mundo estava caminhando para os relógios digitais, que inclusive tinham sido descobertos pela própria indústria de relógios suíça, mas que, na época, os relojoeiros não levaram a sério aquilo porque acharam que relógio bom tinha que ter mola, tinha que ter determinados aparatos que os relógios a quartzo não precisavam ter. E quartzo era um material abundante, que dava precisão, mas eles não enxergaram isso. E esse modelo do relógio digital, inventado por um suíço, foi levado para uma feira de exposição internacional sem nenhum tipo de proteção. E os japoneses da Seiko viram, e os americanos também viram, e o mundo mudou, né? A liderança da indústria suíça acabou. Então, a liderança pode ser temporária, por uma mudança de tecnologia, pode ser temporária, uma mudança da equipe, né? Aqui você pode perder os seus melhores valores por algum motivo. Então, você tem que estar atento e tem que estar inovando para poder manter essa liderança. Então, não dá mais para deitar em cima do sucesso. E a terceira questão, que todo mundo sabe, ela é fundamental para a sobrevivência, né? O que seria da humanidade se não fosse a inovação, né? Se nós não tivéssemos aprendido a dominar as ferramentas, as armas, né? Nós teríamos sido atropelados. Então, é difícil inovar? Esse ponto, que aparentemente é uma coisa muito simples,
Mas essa imagem aqui, ela assusta muita gente. Muita gente acha que inovar é uma coisa do outro mundo, inovar é uma coisa complicada, inovar é uma coisa para grandes especialistas ou para quem tem um pós-doutorado numa área. Por que se pensa nisso? Primeiro, porque se imagina errado, né? A inovação ela não é só tecnologia, equipamentos, produtos, embora as empresas tecnológicas tenham absorvido melhor essa cultura, está no DNA delas. As empresas de tecnologia já trazem isso no DNA, então elas inovam naturalmente. Agora, a dificuldade é fazer outras empresas que não têm essa vocação em seu DNA absorverem esse princípio. Mas é fundamental que absorvam, né? É fundamental, porque inovação não é a tecnologia apenas, a tecnologia nesse sentido de equipamentos e máquinas. Também não é só nota fiscal. Muita gente, inclusive na Findes, fala isso, né? Inovação é nota fiscal, mas não é só nota fiscal, né? Resultados financeiros. Embora no mundo dos negócios a inovação seja mais valorizada e incentivada, estimulada. E quando a tarefa é muito grande, complexa, você fala assim, vamos inovar, aquela coisa parece que não tem um limite, a gente tem uma espécie de paralisia, né? Isso é muito comum a gente ouvir esse tipo de relato também. Mas começar por onde? Todo mundo tem a experiência, você viaja, vai de repente numa loja, numa mega loja, e vai lá, quer comprar um tênis, aí tem 3.000 opções de modelo. Você paralisa, não é verdade? Você paralisa. Você olha aquilo, você não sei para onde começar, porque aí você começa a achar que você tem que saber tudo, você tem que escolher o melhor solado, o melhor cadastro, a melhor cor, o melhor couro, você fica paralisado. Agora, se você olha, né, você passar numa loja, tem um só na vitrine, ou dois, e você gostou, você entra e compra. Então, muitas vezes, a grandiosidade do projeto nos traz dificuldade em tomar uma decisão. Isso é humano, isso é da gente. Então, é por isso que, por esses 3 fatores que a gente muitas vezes considera que é difícil inovar. Então, por onde começa, né? Então, como é difícil inovar, para muita gente, isso é uma coisa do outro mundo, apesar dessa palavrinha ter entrado na moda, né? Tudo se fala em inovação, 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 mas na hora, se falar inovação é fácil, mas na hora que você vai, vamos inovar, e se trava por causa dessas dificuldades, por achar que não é com você, é com os outros, que não é para a sua empresa, para as outras, que associação, como é que pode inovar em associação, né? Então a gente pode pensar assim, um pequeno roteiro. Primeiro, identificar problemas. Isso a gente fala muito no vídeo, né, que vocês vão poder assistir depois. Identificar um problema. Uma das razões da inovação é resolver problemas. Simples, né? A gente olhando por esse lado já começa a não ficar tão complicado. Um dos motivos de se inovar é resolver problema. Eu tenho um problema específico e preciso de uma solução para esse problema, uma solução nova. Eu preciso buscar uma solução para esse problema e vou encontrar as ferramentas necessárias para inovar e descobrir formas diferentes de fazer aquilo que vem sendo feito daquela forma. Eu posso encontrar maneiras mais econômicas, mais rápidas, mais lucrativas, mais interessantes, mais empolgantes, que estimule mais as pessoas, que motive mais a minha equipe, enfim. Eu posso dividir a responsabilidade pela solução do problema, e quando a gente fala dividir a responsabilidade, a gente começa a pensar em associação também, que é um dos princípios. Eu posso perceber as oportunidades, né? Lembrando de novo daquela imagem dos lobos lá com as ovelhas, que não estão percebendo a oportunidade ali ao pé deles. Muitas vezes a oportunidade está perto, né? A oportunidade muitas vezes não é uma coisa fantástica, uma coisa absolutamente inalcançável, a oportunidade está por perto, só que você muitas vezes não percebe isso. Você está tão amarrado naquele modelo, naquele paradigma, que você não consegue pensar. Então tem aquela velha imagem de que você tem que pensar fora do quadrado, né? Isso é a verdade pura, né? Uma das primeiras frases interessantes que surgiram sobre o estudo da inovação é que quando a gente começa a imaginar que a gente pensa dentro de um quadrado. Isso é absolutamente verdadeiro, porque o quadrado é o paradigma, né? A gente pensa dentro de paradigmas que a gente foi ensinado a pensar, né? No mundo ocidental temos um paradigma, no mundo oriental temos outro paradigma. No mundo ocidental e no mundo oriental temos muitos outros paradigmas dentro das funções, das profissões, do modo de agir de cada um, de cada empresa, de sua tradição. Então, nós temos que pensar não só fora da caixa, como até esquecer que existe caixa, né? Hoje não dá nem mais pensar que existe caixa. Então, temos que identificar problemas e perceber oportunidades fora dos paradigmas que nós estamos habituados a pensar.
e buscar soluções para isso, né? É nessa hora que a gente vai começar a trabalhar a solução para o problema ou identificar aquelas oportunidades que a gente não conseguia identificar. Com isso, a gente vai o quê? Vai criando a cultura da inovação. Esse que é o aspecto mais importante, né? A inovação ela não pode ser uma coisa pontual. Eu preciso inovar numa coisa, criar um aplicativo, né, que a coisa tá na moda hoje, a gente estava conversando aqui agora há pouco, os aplicativos estão surgindo de maneira avassaladora, isso é excelente, de modo geral, facilita muito a nossa vida, mas nós temos que entender que isso é apenas uma ferramenta. O mais importante não são as ferramentas, o mais importante é a cultura que nos permite criar ferramentas, né? Quem está criando os aplicativos, essa turma, principalmente mais jovem, é que eles têm essa cultura da inovação. Eles não criam aplicativos porque eles aprenderam a criar aplicativos. Não, eles aprenderam a criar soluções. E usam a tecnologia para poder criar os aplicativos e buscar as soluções. É assim que essa turma pensa. Ela não está pensando na ferramenta. Entender que a inovação não se decreta, né? Parece uma contradição, ponto e outro, não é. Não adianta você chegar, o líder vai lá, faz um curso de inovação, e chega na empresa no dia seguinte e fala assim, olha, a partir de hoje todo mundo aqui é inovador. Né? Todo mundo é inovador e quem não inovar está fora. Já começou tudo errado. Né? Não se decreta inovação. Inovação vai se criando um ambiente propício à inovação, um ambiente que estimule a inovação, um ambiente que mostre de que maneira a inovação pode melhorar a vida de todos. E uma das questões fundamentais na hora de se entender que inovação não se decreta e criar a cultura de inovação é tolerar o erro, né? A tolerância ao erro é fundamental. Tem gente que morre de medo dessa frase, achar que, se eu vou tolerar o erro, que a partir de amanhã todo mundo vai ficar fazendo bobagem aqui. Não. O erro é condição fundamental para o acerto. Né? Dizem que os inventores, né, que estão na base da inovação, são os maiores, detêm os maiores fracassos da história. Porque para cada ideia boa que surge, tem centenas de ideias ruins, que não progridem. Mas justamente pela tolerância ao erro é que eles chegam lá. Existem vários, na literatura, vários exemplos. O post-it da 3M é um dos mais conhecidos. Né? Todo mundo conhece essa história, aquele bilhetinho, né? Aquele amarelinho que a gente cola, que a cola e descola, era uma cola feita para um produto siderúrgico, que deveria ser uma cola de alta resistência, saiu errado, não atendeu à expectativa, e isso não foi motivo de nenhum tipo de crise ou de problema, né, no departamento. Eles entendem a cultura da inovação dessa empresa, que é uma das mais inovadoras do mundo, era de que o que não serve hoje pode servir amanhã. Né? E, resumidamente, um dia alguém precisou de uma cola que colasse e descolasse, e o post-it hoje é um dos produtos mais lucrativos da 3M. Né? Então, nasceu de um erro. E quantas outras histórias a gente sabe de remédios que são feitos por uma coisa e acabam fazendo sucesso em outra. Né? Então, o erro ele permite que a pessoa tente. Né? Permite que se experimente, permite que se troque ideias, permite que, se não chegou à solução agora, mas você dê um passo. Né? Então, uma empresa que tem tolerância ao erro é uma empresa que já começa a cultivar a cultura da inovação. Né? Vamos errar, porque errando a gente vai caminhando para o acerto.